Salve, salve! E qual é a próxima bomba em Brasília? Antes quero pedir a você que está nos acompanhando, deixe seu like, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Jefferson Tramontim, segue a visão. É muito importante a sua participação. Deixe um joinha, porque assim o YouTube divulga o nosso trabalho. Acontece de tudo em Brasília. Essa semana encerramos, com a bomba revelada pelo senador Marco Doval, denunciando, revelando passo a passo da estratégia de um grupo de bolsonaristas, inclusive com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, na estratégia de gravação do ministro do STJ, o ministro Alexandre de Moraes, com vistas a dar um golpe desrespeitando a Constituição, depondo o presidente Lula. E assim ainda acontece hoje, mais uma operação da Polícia Federal Lesa Pátria, prendendo bolsonaristas, golpistas, extremistas e fazendo busca e apreensão em dezenas de ações da própria Polícia Federal encaminhados, autorizados pela Justiça Federal. É muito importante que a gente tenha a seguinte compreensão. Esse papel a Justiça está cumprindo, está desenvolvendo, está investigando, está denunciando, está identificando e, com certeza, cada uma dessas ações, dessas pessoas, vão receber a punição conforme a Justiça determinar. Mas nós não podemos esperar e ficar o Brasil inteiro na expectativa disso. Tem muitas outras coisas que precisam acontecer. O presidente Lula, já um mês de governo, organizando a casa, já estabeleceu a sua equipe, já organizou, já definiu a sua equipe através do Ministério. Na Câmara Federal, já elegeu o seu presidente, o deputado federal Arthur Lira. No Senado, mesma coisa, elegeu o seu candidato, Rodrigo Pacheco. Alguns dizem que mais uma vitória e, por outro lado, mais uma derrota do Jair Bolsonaro, que tinha o seu candidato Rogério Marinho, que foi derrotado, pela ala democrata, pela ala constitucionalista, para aqueles que acreditam, que esperam o bem do Brasil. Mas nós temos que entender o seguinte: tudo isso, nós temos grandes problemas pela frente. Na Câmara Federal, os partidos, as bancadas, os blocos, os setores, a bancada da igreja, do agronegócio, a bancada da bala, tudo isso continua. São problemas graves que o presidente Lula tem que enfrentar pela frente. As articulações, os blocos, e que apesar de o presidente Lula ter na Câmara Federal um presidente aliado e no Senado um presidente aliado, não significa que o governo na relação, porque tudo depende da Câmara Federal e depende do Senado. O presidente Lula, embora seja o presidente que tem força de pôr decreto de lei, mas muitas ações, muitos programas, muitos objetivos dos seus programas depende da aprovação do Senado e da Câmara Federal. Por exemplo, a questão da Previdência, a reforma trabalhista, a questão do Banco Central, que o presidente Lula tem falado insistentemente, qual é a vantagem do Banco Central ser independente? Dá a entender que o presidente Lula quer novamente discutir essa temática. Reforma tributária, que é uma questão muito importante, que urgentemente precisa, Os estados esperam por isso, os municípios esperam por isso. Enfim, a economia, o desenvolvimento do país precisa disso. Então, o presidente Lula tem questões graves ainda, dívida externa, reforma fiscal, e ainda, sem falar da questão da população. São mais de 30 milhões de pessoas que vivem na miséria. Parte disso estão na extrema miséria, que passam fome diariamente. Nós temos um déficit habitacional de mais de 8 milhões de unidades. Nós temos centenas de milhares de pessoas esperando na fila por um exame, por uma consulta, enfim, problemas gravíssimos. Isso nós não podemos esperar. Nós esperamos, o que nós esperamos do governo Lula, que a parte do que está acontecendo pela Polícia Federal, pela Justiça Federal, enfim, esse trabalho de investigação, denúncia, identificação e punição dos golpistas, o governo precisa acelerar. E o presidente Lula tem feito isso. Semana que vem pretende relançar o Minha Casa Minha Vida, e isso tudo vai trazer benefícios, vai trazer desenvolvimento econômico, vai trazer melhoria para a vida do povo. É isso que nós esperamos e estamos acompanhando. E eu tenho certeza que daqui 3 meses, ao final dos 100 dias do governo do presidente Lula,
nós vamos ter um outro Brasil com muito mais ações. E cabe à sociedade acompanhar tudo isso de forma organizada, através dos movimentos sociais, através das ONGs, através do AUCIP, enfim, todos os setores organizados, né, porque é preciso participar dessa gestão para que o Brasil cresça e se desenvolva com qualidade de vida para todos. Nos segue, deixe seu like, compartilhe.